Epa, cheguei. Que Deus esteja abençoando a sua vida e suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus. Vamos esboçar um pouquinho sobre a origem do método interpretativo alegórico no cristianismo. Primeiramente, devemos falar que a ideia da interpretação alegórica é uma ideia que já nasceu no meio dos filósofos pré-socráticos, né? E não só, os que mais usaram essa ideia de interpretação alegórica para interpretar os livros de Homero em relação às mitologias dos deuses pagãos, eles interpretavam a alegoria num sentido de mostrar a inconsistência, de mostrar a imoralidade dos deuses. Eles olhavam para aquelas narrativas e eles falavam, tá aí a narrativa literalmente, mas quando nós interpretamos essas narrativas alegoricamente, elas não têm nenhuma aplicação moral para nossas vidas. Então, elas não têm nenhum fundamento. E essas narrativas, elas não podem só ser entendidas como uma narrativa literal, mas a gente precisa entender elas alegoricamente. Essas ações dos deuses, essas confusões, aquelas atitudes inconstantes dos deuses e inconsistentes, elas precisam ser interpretadas alegoricamente. Por quê? Porque quando nós entendemos essas questões alegoricamente, a gente vai procurar aplicá-la e aplicá-la para a nossa vida. E a gente vê que há uma futilidade, não tem nenhuma importância. Então, os platônicos, eles usaram os métodos interpretativo alegórico para combater, para questionar as ações dos deuses pagãos. Mas, com isso, começou a haver o desenvolvimento da filosofia platônica e também começou a haver o desenvolvimento do movimento da cosmovisão que está nesse mundo dessa época, né? Depois de Cristo. Agora que a gente já está aqui tratando. E quando começou a crescer bastante heresia no mundo do cristianismo, influenciado principalmente lá nos anos 144, 150 depois de Cristo, Márcio, e os gnósticos, né, eles começaram a trazer novos tipos de pensamentos que eram totalmente contra a igreja. E os pais da igreja, considerados como os pais da igreja, entre muitos, mas hoje vamos citar aqueles que tiveram influência para a introdução do método interpretativo alegórico para o cristianismo, e não só também como influenciaram também bastante o neoplatonismo, e como também a mesma filosofia platônica, né? Para o cristianismo, essa cosmovisão, essa harmonia entre a filosofia cristã e a filosofia platônica. Falando de filosofia aqui, o método de pensar, o modo de pensar. Então, esses dois pensamentos que estavam naquela época no mundo grego-romano. Eles precisavam dar resposta a essas heresias. Então, para que houvesse as respostas a essas heresias, uma das pessoas que se levantou foi o Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria, ele começou a usar os métodos alegóricos, mas ele não foi o primeiro a usar o método alegórico para a interpretação das Sagradas Escrituras. O Clemente de Alexandria, ele era um cristão, um devoto ao cristianismo. Antes dele, existiu um dos homens chamado Filo, que era judeu, e ele era platonista, e ele buscou interpretar, ou melhor, harmonizar, trazer a unidade entre a filosofia platônica
com o Antigo Testamento. Então, Filo, sendo judeu, com a cosmovisão judaica, ele precisava trazer essa harmonia, essa ligação. E aí ele começou a introduzir bastante os métodos, né, alegóricos. Então, Filo foi um dos primeiros a interpretar a Bíblia no sentido do Antigo Testamento de uma forma alegórica para dar resposta àqueles que combatiam o ensinamento judaico. Agora, já o Clemente de Alexandria, sendo um cristão, porque naquela época ainda existia essa diferença entre, até agora existe, né, esse embate entre o judaísmo e o cristianismo, né? E o cristianismo, juntamente com Clemente, sendo ele um cristão, como eu já frisei, começa também a ser influenciado pelo Filo. Ele percebeu, cara, se o Filo está a interpretar alegoricamente e a filosofia platônica está a ajudar bastante para que ele combatesse a heresia, para que ele harmonizasse o Antigo Testamento, nós também, como cristãos, também podemos usar isso. E aí ele também começa a usar o método interpretativo alegórico, buscando um sentido além da literalidade do texto, trazendo um sentido moral, um sentido espiritual para aqueles textos que, na realidade, tinham que ser interpretados literalmente, que não tinham, assim, um exemplo, né? Um ensinamento moral, mas simplesmente uma narrativa histórica. Clemente já viu, não. A gente precisa começar a interpretar os textos alegoricamente para trazer um ensinamento, para trazer um proveito. Porque se é só simplesmente uma narrativa histórica, então não tem nenhum ensinamento. Ela só é um facto histórico, mas eles queriam, não, além dele ser um facto histórico, ele tem sim um ensinamento espiritual. Então Clemente começou a fazer isso. Aí, porém, surge Orígenes. Orígenes, ele já é conhecido um dos maiores um dos maiores sistematizadores do método alegórico para a interpretação dos textos bíblicos. E Orígenes, ele começa usando esse método alegórico por causa da influência do Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria foi um dos maiores influenciadores de Orígenes para começar a usar o método filosófico interpretativo alegórico platônico. E o Clemente de Alexandria, como eu já disse, ele foi influenciado pelo filósofo platônico judeu Filo, que buscou harmonizar, que buscou trazer unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nessa época, tanto Homero quanto as escritas, as narrativas de Homero e Moisés estavam sendo bastante requisitados, bastante admirado as suas narrativas, né? Bastante estudado. Mas, porém, as narrativas mosaicas começaram a subsair, a ter mais influência lá nos anos 180 depois de Cristo e a tomar lugar das narrativas de Homero, a tomar lugar do platonismo. Aí surge o Celso, um dos filósofos pagãos, e ele escreve uma narrativa chamada Verdadeira Razão para combater o cristianismo, para mostrar a insuficiência do cristianismo, né? Mas nessa expectativa dele, para chamar a atenção dos filósofos platônicos, falando, é que a gente não tem por que ter o medo. Não temos o porquê ter o medo dessa nova linha de pensamento. O platonismo ele vai continuar existindo. Mas ele usa
ele sistematiza suas ideias. Em vez dessas ideias serem contra, ajudaram mais para o desenvolvimento do platonismo no cristianismo. E o platonismo torna-se uma das filosofias bastante dominante no cristianismo. E Origem, ele também foi bastante influenciado pelo platonismo. E Origem, ele foi a pessoa quem sistematizou o método alegórico interpretativo para o cristianismo. Ele sistematiza esse método, ele ensina como nós e quando nós devemos interpretar os textos alegoricamente, aí onde está a ideia do sentido literal do texto e do sentido espiritual do texto. Orígenes foi a primeira pessoa que começou a usar isso. Por isso que, por muitos, ele é considerado como o pai da alegoria. Mas, na realidade, não foi Origem quem introduziu o método alegórico no cristianismo. Ele já encontrou, ele simplesmente sistematizou. E quem introduz o método alegórico no cristianismo, como eu já disse, foi Clemente de Alexandria. E o Clemente de Alexandria foi influenciado pelo filósofo Filo, que também ele foi influenciado pelo platonismo. Então, o platonismo já usava o método alegórico não só para interpretar outras coisas, como também para interpretar as questões das narrativas dos deuses pagãos. Então, eles já usavam com a perspectiva de questionar as ações imorais, as ações inconsistentes dos deuses pagãos. E Origem sistematiza isso para o cristianismo. Porém, Origem ele bebe bastante do método platônico. E como ele começa a ter a ideia da salvação universal, começa também a ter a ideia da encarnação. E já no segundo concílio de Constantinopla, nos anos 555, foi condenado os ensinamentos de Orígenes pela igreja. Condenaram, por isso que hoje nós percebemos que Orígenes nem é considerado como um santo nas igrejas católicas, nem considerado como um pai, mas Orígenes teve muita proeminência na sua época e também contribuiu bastante para o cristianismo no sentido de combater as heresias que estavam surgindo naquela época nos meios filósofos. Ele foi um dos que deu bastante de frente com o Celso, esse filósofo platonista pagão. Então, fica claro que Orígenes, sendo ele alguém que sistematizou o método interpretativo alegórico, ele ensinava até que ponto nós devemos interpretar o texto alegoricamente e até que ponto não. Mas fica aqui uma declaração clara, que para Origem, o que tinha primazia não era o método alegórico. Para Origem, o que tinha primazia na interpretação do texto é o método gramatical histórico, o método literal. O texto tinha que ser literalmente, primordialmente interpretado literal, no seu sentido gramatical histórico. E se o texto tivesse algumas dificuldades, sendo só simplesmente uma narrativa, um fato histórico, aí Orígenes ele fala, não, a gente precisa encontrar um sentido espiritual para esse texto. Então a gente precisa encontrar um sentido espiritual, trazer uma alegoria, uma figura aqui que se torna algo benéfico para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral. Aí onde começou a se usar bastante o método alegórico. E hoje o método alegórico é usado bastante nos movimentos neopentecostal, Então, quem introduz o método alegórico
no cristianismo foi o Clemente de Alexandria. E Orígenes simplesmente sistematizou esse método, organizando, estabelecendo tópicos que nos ajudam a interpretar alegoricamente o texto, não se esquecendo que eles sempre frisavam o sentido literal do texto. Mas, antes dele, os filósofos já usavam esses textos para interpretar as narrativas dos deuses pagãos. A diferença no cristianismo é que os que eram sacerdotes dos deuses pagãos, eles não conseguiam responder os questionamentos dos filósofos quanto eles aplicavam esses métodos alegóricos. Já o cristão, eles começaram a responder, e isso começou a trazer mais clareza. Por isso que o cristianismo começou a ter bastante impacto no campo filosófico daquela época. E aí eles, usando também o método platônico, né? A filosofia platônica também começou sendo introduzido bastante no cristianismo. E por meio deles é onde também surge o neoplatonismo. Foi realmente no meio, o cristianismo foi uma das maiores influências para o surgimento do neoplatonismo. Não se esquecendo que o Plotino, né? O chamado Plotino, ele também é considerado como alguém que desenvolveu bastante a filosofia neoplatonista. Então, Orígenes não é o pai realmente da interpretação alegórica. Não foi ele quem introduziu. Ele encontrou e ele foi influenciado pelo Clemente de Alexandria. E Clemente de Alexandria foi influenciado pelo filósofo platônico Filo, judeu. Que Deus abençoe e que vamos aprendendo, né? Conhecendo e compartilhando aquilo que a gente está aprendendo. Se algum comentário, algum parecer melhor e algum não teve bastante esclarecido, deixa aí o comentário, a gente vai procurar responder. Então, essa é a dica do surgimento do neoplatonismo, né? No cristianismo, já lá a partir lá já dos anos 144, 150, para debater com essas filosofias erradas que estavam a surgir, onde é introduzido a interpretação alegórica, né? Nessas datas, por meio de Clemente, e aí depois vai para Orígenes. Que Deus abençoe.